Boa noite, igreja, boa noite, povo de casa, Deus abençoe a todos. Boa noite, pastorzão. Boa noite. Que benção, que prazer receber você aqui. É legal quando a gente recebe o nosso bispo, porque isso aqui foi um projeto que ele nos direcionou lá atrás. E quando a gente chega aqui e vemos uma igreja cheia, né, bispo? É tão legal, né, ver que o oxigênio tem crescido, né? Graças a Deus. E vemos a mão de Deus agindo sobre isso, vemos o sobrenatural de Deus, né? Que Amém. benção. Graças Nosso a bispo hoje estava lá na congregação de Duque de Caxias de manhã, foi bem legal, né? Quero mandar um abraço aí pro pessoal de Caxias, o nosso Beijão. carinho, nosso abraço, pastora Fátima, pastor Berger, meus pastores queridos de Caxias. Hoje foi uma bênção lá, foi fogo puro. Que benção, muito que legal. Graças Amém. a Deus. Que Deus possa abençoar muito a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E eu queria, antes da gente começar aqui a bater um papo, eu queria que você abrisse a palavra em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos ler a partir do Leandrão. versículo 12. Podemos? Está escrito assim, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Nós temos falado muito sobre maturidade, sobre crescer, e nós estamos iniciando hoje a Semana da Maturidade. Bispo, por que Semana da Maturidade? Por que esse é um tema tão importante hoje? Esse é um tema realmente muito importante, porque nós cremos, e eu acredito que não exista um só pregador da palavra que discorde disso, né? Nós temos vivido os últimos tempos. Na verdade, tudo que a Bíblia diz que ia acontecer para que viesse o tempo do fim, já aconteceu. E me chama muita atenção o fato de Jesus ter dito que quando o Evangelho fosse pregado no mundo inteiro, aí viria o fim, ele voltaria. E agora, com o advento da internet, é impressionante como a gente tem essa facilidade de levar o Evangelho para os quatro cantos da terra, né? A gente tem essa possibilidade. Eu que tive a honra de começar esse trabalho há 35 anos quase atrás, assim, a situação era muito precária, a gente não podia imaginar que hoje a gente sentaria aqui e faria um culto transmitido e que as pessoas poderiam assistir em qualquer lugar do mundo. Para você fazer isso, você teria que alugar um pedaço de um satélite, uma parte de um satélite, para transmitir via satélite. Não tinha como você fazer uma transmissão como a gente está fazendo agora, né? Tem gente que está nos acompanhando agora até nos Estados Unidos. É um pastor amigo meu que depois eu tenho, até mandou uns livros aí para a gente distribuir, maravilhoso o livro. E quer dizer, a informação hoje está chegando muito mais rapidamente, e o Evangelho está sendo pregado no mundo inteiro. Se alguém não quer ouvir, não está ouvindo porque não quer ouvir, porque o Evangelho está chegando em todos os lugares, e esse é o último dos sinais. O Senhor Jesus disse, quando acontecer isso, eu estou voltando. E se a gente pegar também todos os acontecimentos, por exemplo, estou olhando para vocês, todo mundo aqui é amordaçado, né? Todo mundo de máscaras. A gente nunca imaginou que um dia a gente fosse viver uma situação dessas. E tem acontecido tantas coisas atípicas, tantas coisas diferentes, que apontam para um grande evento, né? Que a gente pode, assim, grosseiramente falando, um cataclisma, algo grande, algo que vai mudar a história da humanidade, e nós sabemos, nós que conhecemos a palavra, sabemos que é a vinda do Senhor Jesus Cristo, que vai arrebatar a igreja, vai
tirar a igreja dessa terra do jeito que ela está, cheia de violência, de maldades e tal. Então, por que é importante falar de maturidade? É importante porque, primeiro, nós precisamos ficar de pé, né? E a maturidade nos ajuda a ficar de pé. A Bíblia diz que nos últimos tempos muitos iriam se apostatar, muitos vão cair na fé. Isso é profético. Então, muitos dos que estão entre nós, a princípio, tomara que não, mas muitos serão enganados de alguma forma e se afastarão do Evangelho, porque isso é profético. Então, nós temos que falar de maturidade, assim, num primeiro momento. É importante falar de maturidade porque nós precisamos ficar de pé. Você precisa ficar de pé, eu preciso ficar de pé. Nós precisamos estar firmes, porque os tempos não são fáceis e esse é o momento em que nós precisamos estar realmente preparados, prontos para poder resistir ao dia mau, né? E uma coisa importante é que às vezes a gente acha que vai melhorar. A tendência não é que melhore, a tendência é que piore. Isso não quer dizer que nós sejamos negativos, que a gente prega o caos, não é isso. É porque é bíblico. É bíblico. Né? A Bíblia diz que, na medida em que nós nos aproximássemos do fim, as coisas iriam esquentar, as coisas iam ficar mais difíceis, mais complicadas, né? Então, esse é o primeiro motivo. Agora, o segundo motivo, que é não menos importante do que o primeiro, é que nós temos uma missão como igreja. Nós temos uma missão. Que missão é essa? É cumprir o ID de Jesus. Jesus disse que nós tínhamos que ir e fazer discípulos. E o que eu vejo hoje, assim, na igreja, é uma aceitação, é uma acomodação com relação ao ID de Jesus. De repente a pessoa passa anos e anos e anos na igreja e ela não tem um filho na fé. Ela não é responsável por ter salvado ninguém. Quer dizer, de repente ela está na igreja, ela sabe que precisa estar com Jesus, mas ela ainda não entendeu que a salvação dela teve uma grande motivação, um grande objetivo, que foi falar de Jesus para outras pessoas, trazer outras pessoas para a presença do Pai. Então a maturidade, a meu ver, nesse momento histórico que a gente está vivendo, ela tem essas duas finalidades, né? Para você ficar de pé, você tem que ser maduro, você tem que saber lidar com uma série de coisas que você vai lidar inevitavelmente, e você tem que estar preparado para ter uma vida de santidade, mesmo sendo bombardeado com tantas informações contrárias, preparado para saber lidar com crises, né? A gente vai lidar com crises, a gente vai ter que enfrentar muitas dificuldades, e preparado também para poder falar do amor de Cristo, para testemunhar, para ser bênção na vida dos nossos filhos, netos, né? A gente tem um compromisso. Às vezes a gente chega em casa, a gente não tem esse compromisso de trazer a família para Jesus, de falar de Jesus para os filhos, para as crianças em casa. A gente ainda não entendeu que a coisa é muito mais séria do que se possa imaginar. E isso a gente vai discernir através da maturidade, né? E são coisas muito importantes da gente fazer, porque quanto mais a gente vai se aproximando do fim dos tempos, tudo isso vai se aflorando mais, né? E aqui dentro da igreja, óbvio, a gente tem pessoas de todo tipo de maturidade, né? Até a expectativa de Deus vai aumentando, né? Sim, sim. Porque na medida em que você vai chegando ao fim dos tempos, a expectativa de Deus com relação aos pastores, com relação às pessoas que ministram na igreja, a própria igreja, né, vai aumentando essa expectativa, porque Deus espera mais de nós. Sim, sim. E o que acontece? Por exemplo, você vê, aqui nós temos todo tipo de gente, as pessoas que chegaram agora, nós temos pessoas que estão nos visitando aqui hoje, né? Pessoas que realmente ainda não conheceram totalmente a Jesus. E é muito importante que você compreenda uma coisa: você não está aqui por acaso, vocês não estão aqui por acaso, sabe? E nesse processo
é muito importante que você conheça Cristo, que você se desenvolva para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para você, sabe? Tanto ficar de pé, foram duas coisas importantes que eu acho que o bispo falou aqui agora, né? Uma coisa é você ficar de pé. O mundo é mau, a gente estava falando sobre o mundo ser mau aqui, lá fora as coisas só vão piorar, mas entenda uma coisa, quando você está sozinho, você está totalmente sozinho lá fora para viver esse mundo mau. Agora, quando você está com Deus, azar do mundo, né? Nós estamos aqui, às vezes nós sentimos algumas coisas, mas Deus, Ele vai nos suprindo, vai nos abençoando, vai nos honrando. Então, é muito importante. Porque o nosso socorro vem do Senhor, não vem de nada lá de fora, não vem de política. Nós estamos aqui, nada, porém não Senhor. somos daqui, né? Esse não é o nosso reino é o reino dos céus. Embora nós estejamos aqui, nós somos do cara lá de cima, né? Então, é muito importante que nós estejamos de pé. A palavra diz que se nós não tomarmos cuidado, se nós não amadurecermos, nós seremos levados para todo tipo de lados, como se fosse como ondas, né? Nós seremos enganados por homens maliciosos, é o que a palavra diz. Então, é muito importante a gente estar de pé, a gente crescer, porque o inimigo vai fazer de tudo para nos abater, né? O inimigo vai fazer de tudo para te derrubar. Se você estiver fraco, se você estiver como criança espiritual, você, obviamente, vai ser mais fácil de te atingir, né? Vai ser mais fácil de te derrubar. Agora, se você for crescendo, se você for amadurecendo, é muito mais complicado dele nos atingir, né, bispo? E é muito importante a gente compreender o processo de cada um, né? O processo de cada um. Existe vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Sobre o tempo de amadurecimento, né? Vamos falar primeiro sobre indícios de imaturidade, né? O que diferencia uma pessoa madura e uma pessoa imatura? São ações, né? São reações, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. E qual o indício que nós... Porque entenda uma coisa, gente. Você pode ter 20 anos, ou você pode ter 40 ou 50, ou 60, 70, 80. Uma coisa é você ser amadurecido na sua vida física, né? Na sua vida aqui no mundo, na sua idade. E uma coisa é você ser amadurecido espiritualmente, o que é totalmente diferente. Amadurecer espiritualmente, ele exige outras coisas da nossa vida. E muitas vezes essas coisas vão de contra, né? As coisas que a gente vive aqui fora, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre indícios. Como nós, muitas vezes, demonstramos estarmos imaturos com relação... A primeira coisa que eu gostaria de destacar, tá? Como indício de imaturidade, é a fragilidade de uma pessoa que está na igreja com relação ao pecado. O pecado, ele corrói, o pecado, ele destrói, o pecado, ele te afasta do altar. Assim como o pecado tirou Adão e Eva do Éden, né, do paraíso, o pecado também afasta você da presença do Senhor. Então, a gente percebe que a igreja muitas vezes deixa de usufruir, de tomar posse de promessas tremendas, maravilhosas. É como se Deus se limitasse a nos abençoar com conta-gotas por causa do que somos, por causa do nosso comprometimento com o pecado. E a gente tem essa tendência, né, ao pecado, a gente é atraído pelo pecado. Nós estamos vivendo uma época em que se fala, se cultua, se coloca, por exemplo, a questão sexual lá em cima, né? A questão sexual passa a ser prioridade na vida das pessoas. Tudo bem, sexo é bom demais, mas existem regras. As pessoas que estão lá fora, que não se submeteram ao Senhor, elas não estão subordinadas a nenhum tipo de ordenamento, de regras. Elas vivem para fazer o que querem fazer, elas fazem o que querem fazer, né? Depois elas
dão com os burros na água. A gente vê, né, as pessoas sofridas, problemáticas. A gente recebe tanta gente aqui que lá fora está, né, esperta, na boa, lá legal, lá, lá, lá. Depois leva um monte de burdoada e vem chorar as mágoas, né, na presença do Senhor. Mostra uma coisa que na verdade não é nada daquilo. Você olha para a pessoa e fala assim: cara, eu quero ser como ela, descolado, olha só. Pô, vive passeando, vive nos barezinhos, vive na boa, vive legal. Você não sabe o que é a vida dela na intimidade. Depois que ela chega em casa e tira os cílios, tira meia dúzia né? Hoje quando desculpa as mulheres, né? Parabéns às mulheres. Vamos dar uma linda salva de palmas. Terça-feira é dia delas, né? Amém. Uhul. Então, a primeira coisa, mas sabe? Hoje é só engraçado, só um minutinho de falar sobre as mulheres, sobre isso, né? Hoje, quando você chega em casa, a mulher começa a cair aos pedaços, né? Sabe um negócio daqui, um negócio de lá, um negócio de cá. Aí que você fala, que mulher é essa que está aqui do meu lado, né? Não tem nada a ver com... Brincadeiras à parte. Mas assim, eu vejo assim que a maturidade, ela nos prepara, num primeiro momento, assim, para vencer as tentações. Né? Eu já fui jovem e quando jovem eu fui muito tentado, né? Logicamente todo jovem é tentado, aliás todos nós somos tentados sempre, mas o jovem tem assim, ainda não está pronto para enfrentar essas pancadas, né? Essas tentações. E o inimigo sabe como tentar, e ele vai tentar exatamente naquilo que você é fraco, e a imaturidade, ela não te deixa ver uma cilada, não te deixa entender quando uma cilada está sendo armada, entendeu? E você acaba caindo no laço facilmente. E esse tem sido o modus operandi do diabo para calar a boca da igreja. Às vezes você tem uma pessoa na igreja que tem tudo, ela é talentosa, ela tem tudo para arrebentar, para ser muito usada por Deus, ela vai fazer coisas incríveis, ela vai ser responsável pela salvação de muitas pessoas, ela pode ser uma líder de célula, essa pessoa, sabe, pode fazer grandes coisas, mas ela está sempre caindo no laço do pecado. E quando ela cai no laço do pecado, ela fica aprisionada, envergonhada, ela fica sem moral para falar de Jesus, sabe? Ela fica me perdoa a expressão, mas é uma expressão muito utilizada, ela fica com o rabo preso. Então ela não pode falar nada, ela fica, e é uma forma como o diabo tem impedido as pessoas de crescerem, sabe, pastor Felipe? Então o primeiro indício de uma pessoa que não cresceu é estar sempre caindo em pecado. Porque o pecado não tem como você evitar, você vai cair mesmo. Mas existem pecados que te detonam, existem pecados que te impedem de fazer a obra, pecados que te tiram do altar. Te afastam de Deus. O pecado te afastam de Deus. Esse propósito, afastar de Deus. Quando Adão pecou, ele teve vergonha de Deus. Ele estava acostumado a conversar com Deus. Quando ele pecou, ele se escondeu de Deus. Então imagina um cristão que Deus está esperando que ele aconteça, que ele seja o cara, que ele faça, que Deus quer que ele seja o sal da terra. Imagina essa pessoa escondendo-se de Deus, sabe? Com vergonha de Deus. Então isso é o primeiro indício de imaturidade, é quando a pessoa não consegue detectar seus pontos fracos, porque a gente se conhece, você sabe quais são os seus pontos fracos, onde você vai ser tentado, né? Onde você pode ceder. E o diabo sabe quais são os seus pontos fracos, ele vê seus pontos fracos como botõezinhos que ele aperta para te desarmar. Quando ele aperta aquele botãozinho, aí você desarma. Aí o pastor chega para você: irmão, nós vamos arrebentar, nós vamos fazer isso. Entendeu? Porque você cedeu ao pecado. Isso aí é muito complicado. Eu sei que é uma luta constante, eu sei que é uma batalha constante, porque a nossa carne sempre nos arrasta para o pecado. Mas a maturidade nos permite estar mais fortes para envergonhar o diabo. Às vezes o diabo vem te derrubar, vem tentar te derrubar usando as mesmas armas que ele usou sempre, quando ele encontra você forte.
Aí ele vai lá e tenta, ele tem certeza que ele vai te derrubar, mas ele não consegue, ele entra em pânico. O que está havendo? Mas eu sempre consegui derrubar o fulano, a fulana, utilizando essa ferramenta aqui, agora não está funcionando mais. Quer dizer, porque você cresceu, você amadureceu, né? E como é que a gente amadurece para vencer o pecado? Entendendo que o que Deus tem para dar para você é muito maior, é imensuravelmente maior do que aquilo que você acha que é importante para você, que se configura o pecado, né? Então, a pessoa quando amadurece, ela bota na balança. Não, eu posso pecar, eu sou tentado a pecar, mas se eu pecar, eu vou perder um monte de coisas, e não adianta depois ficar de mimimi. Senhor, por que eu estou na barriga do peixe? Por que eu estou sofrendo, né? Por que está tudo isso acontecendo na minha vida? Porque você deu mole, entendeu? Deu mole. O pecado te afasta de Deus. Quando ele te afasta de Deus, aí o diabo vem e faz o resto. Aí começa a interferir na sua vida financeira, no seu casamento, nos negócios, na sua família. Ele encontra brecha para entrar na sua vida, né? Entendeu? Esse é o primeiro indício, tá? É legal essa a gente facilidade que o diabo tem de derrubar uma pessoa que está na igreja. Verdade. Quer dizer, por que derruba? Porque a pessoa está fraca, que a pessoa não cresceu, não amadureceu, não tem conhecimento da palavra, não tem intimidade com Deus, ela não evoluiu. Então, toda vez que o inimigo vem e se lança contra ela, derruba e desarticula totalmente aquela pessoa, entendeu? Abrindo uma aspas aqui, legal, como tem pessoas novas aqui, é legal a gente falar rapidinho sobre o pecado, tá? Aqui na Igreja da Conquista, a gente não julga o pecador. A gente acredita no seguinte: se você pecou, se aproxima do Pai, porque é Ele que pode te livrar, Ele que pode te lavar, Ele que pode te restaurar. Até porque nós também somos pecadores e precisamos da misericórdia do Senhor, né? Então, é muito importante você compreender isso. Nós somos pecadores, nós lutamos contra o pecado, todos nós lutamos, todos nós às vezes caímos, às vezes não queremos, acabamos vacilando, mas é muito importante nós estarmos perto dele. Qual o grande problema do pecado? A consequência. Essa é uma coisa que não tem jeito. Tudo que você plantar, você vai colher. Se você faz uma coisa errada, isso não é que o homem tem que fazer, é uma coisa natural que vem da palavra de Deus. Você planta, você colhe. Você erra, você acaba pagando o preço. E o pior preço de todos que a gente tem que lutar contra é esse afastamento de Deus, né? O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele nos tira do altar, ele nos afasta de Deus, mas ele não tira de nós a salvação. Vamos deixar isso claro. Sim. Porque tem igrejas que dizem assim: se você pecar, você vai para o inferno. Eu não prego isso, porque não é isso que eu vejo na palavra, tá? Isso é um outro assunto que de repente é legal até a gente marcar um dia para a gente falar sobre a graça, sobre o perdão, sobre o pecado. Tolices muito religiosas. Importante, tolices religiosas, é muito legal. Tem gente que Você prega vê que Moisés... tem gente que prega que escutar música popular é pecado. Moisés, por exemplo, pastor Felipe, ele não entrou na terra, porque ele desagradou a Deus. Ele não entrou na terra, mas ele foi para o céu, ele foi salvo. Verdade. Né? Tanto foi salvo que na transfiguração de Jesus ele apareceu lá, né? Lá no Monte da Transfiguração, junto com Elias, né? Então ele foi salvo, ele perdeu o direito de entrar na terra, mas foi salvo. Então você peca, você paga um preço tremendo pelo teu pecado, porque Deus é justo, você plantou, você vai colher. Agora, salvação é graça. Salvação, Jesus morreu por você e deu para você essa salvação. Amém. De graça. Ele pagou o preço já, a gente não tem que pagar preço pela salvação. Mas, pastor Felipe, eu gostaria de citar aqui, antes que eu me esqueça, um segundo indício de imaturidade. É a questão emocional. Quem aqui pode dizer: bispo, eu sou meio assim, desequilibrado emocionalmente? Você pode dizer isso? Às vezes as pessoas, elas lutam o tempo inteiro para ficar bem, né? Mas o emocional é uma coisa muito séria. É muito séria. Você sabe que o homem é espírito, é corpo, e é espírito, alma e corpo, né? Então, o corpo, todo mundo tem se preocupado mais ultimamente em ficar saradão, fazer seus exercícios, né? Suas atividades físicas e tal. Tudo bem.
O espiritual, né, que é do Espírito, que é o que nos liga a Deus. Então a gente vem para a igreja, a gente ora, a gente busca, a gente fala com Deus e tal, lê a palavra e se fortalece. Mas o emocional também precisa ser tratado. Que é a nossa alma, né? É a nossa alma. A alma tem que ser tratada. E o que é o emocional? O emocional são os seus sentimentos. E vou dizer uma coisa para vocês. O serzinho complicado emocionalmente é o ser humano. Quem concorda comigo? Levanta a mão assim para ver, né? E isso interfere demais na nossa relação com Deus. Isso interfere demais na nossa vida como igreja. Imagina uma pessoa que Deus está ali, está tratando, preparando para ser um vaso nas mãos do Senhor. Aí você bota lá na recepção lá, poxa, que legal, eu vou trabalhar na recepção, eu estou servindo ao meu Jesus e tal. E aí, um dia que ela está escalada, ela chega aqui de mau humor, chutando o balde, né? Ela chega aqui com a cara feia, um bico desse tamanho, lá emburrada e aborrecida com alguma coisa e emocionalmente abalada. Quer dizer, a imaturidade, ela se revela no nosso emocional todos os dias. Quer dizer, a Bíblia Sagrada diz que nós precisamos aprender a ter domínio próprio, né? Então, se você sabe, por exemplo, que é sanguíneo, que tem um temperamento, sabe, brigão, você tem que ter domínio sobre isso, né? Equilibrar o teu emocional. E eu acho que um dos grandes problemas que a igreja enfrenta hoje está relacionado ao emocional, né? Eu acho que a pessoa que está emocionalmente abalada, ela perde governo, ela deixa de ter consciência para tomar decisões acertadas. Ela faz uma leitura errada muitas vezes. Sim. Porque as vozes da nossa cabeça, elas virão, aquelas vozes esquisitas que tentam desviar a gente, que tentam bagunçar a gente, mas ela falar é normal. Agora, o que a gente vai fazer com elas é que faz toda a diferença. Outro dia eu passei aqui, eu saí do escritório, fui lá para trás, aí tinha uma pessoa ali, a pessoa estava adorando, com as mãos erguidas, adorando, e eu não quis incomodar, né? Eu passei direto, não falei com ela. Como é que eu vou incomodar? A pessoa está ali adorando, sentindo a presença do Senhor, né? Aí eu passei direto. Gente, a pessoa ficou muito chateada comigo, disse que eu não falei com ela, passei direto, não falei com ela. Quer dizer, é uma questão emocional, uma questão... Na verdade, eu sempre falo em todo mundo, eu abraço todo mundo, a gente dá carinho para todo mundo. Então, se um dia eu passar por você apressado, talvez eu esteja preocupado com alguma coisa, mas isso já foi motivo para a pessoa ficar triste, né? Então, às vezes, um casamento é muito abalado por causa de questões emocionais. Uma amizade é muito abalada por causa de um desequilíbrio emocional, né? E o que dizer da obra do Senhor, né? da vida cristã, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que mergulharam no mundo de pecados por causa de vazios que sentiram, né? Pessoas que se sentiam tão solitárias, tão cheias de vazios, inexplicáveis vazios, e elas naquele afã de suprir esses vazios emocionais, elas acabavam mergulhando ou na bebida, ou sexo, né? Saíam e faziam coisas horrorosas, em busca de satisfazer esses vazios emocionais. Então, um indício assim muito forte de imaturidade é quando você não domina o seu emocional, né? Você tem que aprender a dominar o seu emocional. Você tem o Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus, ele é capaz de preencher os teus vazios, ele é capaz de te ajudar a superar qualquer dificuldade dessa área emocional. E eu acho também muito legal quando você se torna pragmático, né? Porque o cara que amadureceu, ele começa, pastor Felipe, a não se importar com pequenas coisas, né? Por exemplo, eu sou líder, né? Graças a Deus eu estou rodeado de pessoas que respeitam o meu trabalho, que amam o que eu faço, que valorizam o que eu faço, mas não foi sempre assim, não é sempre assim. Sempre tem alguém que olha para você atravessado, alguém que por alguma razão não valoriza o que você faz,
ou não acredita na sua sinceridade, na sua honestidade. Sempre vai existir. É meio chavão isso, né? Mas aconteceu com o próprio Jesus, né? Você tinha lá os fariseus que ficavam à espreita olhando para Jesus, esperando uma brecha para falar mal de Jesus o tempo inteiro, né? E isso acontece com a gente também. Agora, eu não posso deixar isso me abalar. E aí a gente vê a importância de ter domínio do emocional. Eu não posso me abalar porque alguém falou mal de mim. Eu não posso me abalar porque alguém não acredita em mim. Eu não posso me abalar porque alguém citou alguma coisa, tentou dizer alguma coisa a meu respeito. Eu preciso ter equilíbrio do meu emocional. Até quando eu for contrariado, porque tem pessoas que não sabem ser contrariadas. Sejam sinceros, quantas pessoas aqui não gostam de ser contrariadas? Levanta a mão assim para ver, né? Isso, a gente tem que saber disso. Eu sou assim, então eu tenho que tratar isso. E o nome disso é maturidade. Quando você entende que é assim, isso é da sua natureza, e você passa a tratar isso. Espera aí, eu sou assim, então eu vou consertar isso, eu vou lutar contra isso. Pastor Felipe, durante muito tempo na minha vida, eu vou dizer para vocês, eu acho que o que mais me atrapalhou ao longo de toda a minha história como líder da igreja, desse ministério, pela misericórdia do Senhor, o que mais atrapalhou é a sensação que eu tinha de autopiedade. Mas eu não entendia isso, eu não percebia isso. Eu tinha uma pena de mim mesmo. Ô louco, um troço de doido. Porque se eu falasse para você assim, pastor Felipe, eu quero que você faça isso, e você não fizesse, aí eu ficava, tá vendo? Não me ouve, ninguém me escuta. Aí, olha só, ninguém me ouve. Eu tinha uma autopiedade, uma pena de mim, sabe? Uma coisa doida. E isso me atrapalhou durante muitos anos. Porque tudo o que acontecia, eu me colocava como vítima. Tudo o que acontecia. Às vezes o problema era eu mesmo, que permitia que acontecesse. Eu era o líder. Eu podia chegar e dizer, não, olha, aqui vai ser assim. Eu quero assim. E eu não fazia isso. Quando a bomba estourava, aí eu, tá vendo? Ninguém me escuta. Aí, até as minhas orações para Deus eram enfadonhas, porque eu ia orar e ficava, Senhor, ninguém me ouve, ninguém me escuta, tenha misericórdia. E o Senhor lá em cima, não entendeu nada, né? E isso é muito ruim quando você tem é imaturo emocionalmente, você tem pena de si mesmo, você sabe, na verdade a gente precisa partir para a luta, consertar o que está errado, mudar o que tem que ser mudado, a gente tem que ser proativo, a gente não pode ficar igual aquela florzinha, sabe, que você toca, aí tocou, ela fecha. Como é que é o nome daquela flor? Dorme. É o dorme? Dormideira, sei lá. Né? Você toca nela, ela fecha todinha. Quer dizer, tem gente que é assim, não pode ser tocado. Isso é ruim numa amizade, né? Isso é ruim. Eu tinha um amigo que ele ligava para mim todo dia ele ligava, era 1 hora conversando. Aí um dia eu falei para ele, irmão, olha só, me perdoe, mas a gente tem que controlar um pouquinho isso. Perdi um amigo, né? Eu vejo os amigos que são empresários e pessoas que estão aí vivendo um sucesso, a vida de sucesso, são extremamente pragmáticos. A gente está conversando aí, irmão, depois te ligo, tchau. Desliga da tua cara e vai atender. Ele tem que atender cliente, ele tem que. Então não dá para a gente ficar assim, não falou comigo. E olha, gente, o bichinho para ter emoção abalada é crente, é pessoal de igreja. Entendeu? Então a gente precisa tratar isso. A gente precisa desenvolver isso, né? Num casamento, por exemplo, pastor Felipe, já imaginou você chegar para a Raíza e falar que o arroz dela não está gostoso? E ela ficar 1 semana de bico por causa disso? Aí você nem fala, prefere comer o arroz sem estar gostoso, o arroz duro, né? Né? Tava bom, né?
Quer dizer, é muito legal quando uma relação chega a um ponto de maturidade, seja ela um namoro, um casamento, uma amizade, e na igreja principalmente, de você poder chegar e falar. Outro dia a Rafa está trabalhando com a gente, né? Tem sido uma bênção. Essa menina tem sido um instrumento de Deus para nos abençoar. A Rafinha tem sido uma bênção. E ela fez lá um negócio lá, um envelope, um negócio assim que eu pedi ela para fazer. Aí ela mandou para mim, para me avaliar, né? E como eu sei, eu estou tratando esse lado, né, dela, e sei que ela tem crescido, e sei. Aí eu virei e falei assim: Rafinha, para ficar ruim, a gente ainda tem que dar uma melhorada nele, viu? Né? Aí eu falei assim, e ela não se magoou, não ficou triste, não ficou aborrecida. Por quê? Porque ela já entendeu que isso não é uma grosseria. Se não está bom, eu tenho que dizer: não, não está legal, não está legal, vamos melhorar isso aqui, vamos fazer melhor isso aqui, né? Ela não tem que ficar magoada com isso. E é muito ruim você conviver ao lado de uma pessoa que se fere à toa. Isso é um indício de maturidade absurda. Qualquer coisa a pessoa: e ele não falou comigo, o pastor me chamou a atenção, né? E é muito ruim, porque você acaba não se deixando tratar. Quer dizer, o pastor precisa te tratar, tem que te chamar a atenção. Às vezes a gente tem até que ser um pouco mais, embora a gente faça isso com muito amor, né? Mas você tem que chegar: ô irmão, peraí, isso aqui não está legal, isso aqui vai te levar para o buraco, isso aqui vai te atrapalhar. E a gente tem que ser sincero, porque uma coisa que eu sei que vocês esperam de um pastor é sinceridade, é transparência, sim ou não? Né? O pastor não tem que dizer apenas aquilo que vai te agradar. Ele tem que dizer também coisas que vão te desagradar. E aí é que está a necessidade de maturidade, né? Então a igreja precisa estar madura para entender isso. E a maturidade, uma das coisas que ela faz é mostrar, ela mostra muitas coisas para a gente. E uma das coisas é mostrar o caminho. Então quando você sabe o caminho, você sabe para onde você está indo, é muito mais fácil. Porque uma criança, às vezes, ela fica perdida porque ela não sabe para onde vai. Mas quando você é maduro o suficiente e sabe para onde está indo, você não é desviado. Então, é muito importante isso em todos os detalhes. Por exemplo, a gente estava falando aqui, Mig da Raíza, né? A gente está casado, tudo mais. Aí teve uma vez que a gente discutiu lá sobre um assunto que a gente não compreendeu. Entenda, há coisas que tem lógica vocês conversarem e tem coisas que são normais, são pensamentos diferentes. Eu falei para ela: olha só, você está casada comigo? Está casada comigo. Você vai separar? Não. Então você vai ter que aturar esse mim, que eu vou ter que aturar essa parte em você. É o caminho. Está entendendo? É, porque um dos maiores motivos de separação é quando o cônjuge, né, o companheiro ou companheira, ele cria um modelo, né, um estereótipo, e ele quer que o marido seja, a mulher quer que o marido seja exatamente aquilo ali. Quer dizer, e vice-versa. E às vezes, né, até cultural, e não né? vai ser, né? Às vezes até cultural. Por exemplo, deixa eu ver aqui. A pasta de dente, às vezes, eu gosto de escovar na pia, eu gosto de escovar dentro do box, quando ela está tomando banho. Então... E tem gente que escova na sala assistindo televisão. Complicado, né? Mas o que é isso? É você estar pronto, por exemplo, a gente sabe para onde a gente está indo, a gente não pensa em falar em separação, então a gente vai para lá. Adianta discutir essa parte? Não. E às vezes, dentro da igreja, nós temos dificuldades de lidar com o contraditório. Por quê? Porque somos imaturos para sermos orientados, sabe? Uma coisa que Pastor eu tenho aprendido Felipe, muito... eu queria até aproveitar essa deixa aí para dar uma orientação para vocês. Ultimamente eu tenho visto assim uma polaridade política enorme no Brasil, né? Aliás, essa polaridade política, essa dicotomia é mundial, isso aí é mundial. E a gente tem que ter muita maturidade para conviver com isso, sabe? Porque, em primeiro lugar, estão aquelas coisas que devem estar, devem fazer parte da nossa prioridade. O que é? A nossa relação com Deus, a nossa relação com a igreja, né? Nossa relação com os irmãos, a nossa relação com os pastores. E, em segundo lugar, a gente está falando de conviver com o contraditório. Claro que aqui existem vascaínos. Eu acho um absurdo uma pessoa ser vascaína.
Vendo, pastor Marcos, tá vendo? Eu acho um absurdo. Eu falo isso para você. Mas eu tenho que respeitar. Né? Brincadeira, eu estou usando isso como metáfora, né? Mas assim, o flamenguista precisa conviver com os vascaínos, até porque seria muito sem graça se eles não existissem, né? E vice-versa, né? Então, assim, da mesma forma, a gente tem que estar preparado para poder lidar com o contraditório, em todos os sentidos. Por exemplo, nós temos dentro da Igreja da Conquista uma liberdade que é dada, até por direção do Senhor, uma liberdade política. Então nós temos pessoas de esquerda, né, de visão esquerda, e temos pessoas com visão de direita. E a gente não pode entrar nessa dicotomia, nessa coisa de ficar um contra o outro, de ficar... Isso é imaturidade, isso é muito imaturo. Teve pessoas que pararam de né? se falar aqui por causa disso, gente. Eu conheço casais que tiveram problemas, amigos que deixaram de ser amigos, porque um é a favor do governo, o outro é contra o governo, sabe? Eu acho isso muita imaturidade, porque nós, embora não possamos nos afastar da política, a gente tem que acompanhar, a política está presente na nossa vida, mas nós não somos aqui dessa terra, não. Tudo isso que está acontecendo, isso vai passar, os governos vão mudar. Outro dia era o governo de esquerda que estava aí, amanhã vai ser de novo, hoje não é. Isso vai mudando com o passar dos tempos, e a política sempre vai ser nojenta, a política sempre vai estar cheia de pessoas de interesses próprios, sempre defendendo seus próprios interesses. Então, às vezes você vê uma pessoa que está na igreja se afastar da igreja por questões políticas. Quer dizer, o que é isso? É uma imaturidade, né? A gente tem que estar acima de todas essas coisas. O nosso viver é Cristo. Cristo é mais importante do que tudo. Meu irmão pode discordar de mim em algumas coisas, se a gente não está discutindo Bíblia, se a gente não está discutindo Bíblia e sim preferência, visão. Às vezes a pessoa, não, eu prefiro... né? Eu usei aqui como modelo a questão do time de futebol. Eu sou vascaíno, amém, sou vascaíno, eu me acostumei a perder e eu gosto de perder e acabou, né? A gente aproveita para pegar no pé dos vascaínos, né? Brincadeira, né? Brincadeira não é sério, mas vocês estão perdendo demais. Eu já fui vascaíno, estou fazendo essa revelação agora aqui de primeira mão. Que isso? Mas eu já fui vascaíno. Poxa, pô. Eu era Faz criança. uma revelação dessa em cima do altar, cara. Eu era criança e depois eu entendi que era melhor ser flamenguista, aí eu mudei. Mas assim, a gente tem que amadurecer, sabe? Porque existem coisas muito mais sérias envolvidas nisso tudo. Existem coisas muito mais profundas, né? Que tem a ver com eternidade, que tem a ver com a missão que é dada para a igreja. A gente tem que entender que a gente não está aqui de brincadeira, isso aqui não é uma passagem assim, duradoura, eterna, não. A gente está aqui muito rápido, a nossa passagem aqui é muito rápida. E a gente tem que entender que há um propósito de Deus e a gente tem que cumprir esse propósito. Amém. E isso é o mais importante. Amém. Paulo disse, se vivemos para o Senhor, vivemos. Entendeu? Eu entendo que o meu socorro nunca virá de governo nenhum, porque o governo hoje está pode fazer alguma coisa que eu concordo, depois vai fazer um monte de coisa que eu discordo. Então, são seres humanos, entendeu? Então, o meu socorro sempre virá do Senhor, a minha vida sempre vai ser sustentada pelo meu Deus. E quando você alcança um determinado nível de maturidade, você já não entra mais nessas guerrinhas, você já não entra mais nesse disse-me-disse, que tudo tem a ver com o emocional, enfim, você consegue enxergar a coisa num nível maior, né? Hoje a nossa preocupação, a gente tem muito que se preocupar com coisas mais substanciais, mais sérias para Deus. Bispo, por causa do nosso horário também, queria que o senhor falasse sobre uma coisa importante que a gente estava conversando ali, o tempo de amadurecimento, esse processo e o tempo de amadurecimento. Eu vou dizer o seguinte, quando eu falei aqui, né, quando Moisés foi chamado para tirar o povo do Egito, a gente sabe que ele já nasceu com essa missão, né?
40 anos depois, quer dizer, durante 40 anos Moisés ficou cuidando de ovelhas. E cuidar de ovelhas naquela época era a tarefa mais simplória, mais simples, mais humilde. Quando a pessoa não sabia fazer nada, põe sentada lá cuidando das ovelhas. Porque ela não era carpinteiro, ela não era ferreiro, ela não tinha uma profissão, então ela ia lá cuidar das ovelhas, ficava sentado vigiando as ovelhas lá no pasto. E Moisés cuidou de ovelhas a vida inteira. E detalhe, as ovelhas nem eram dele, as ovelhas eram do sogro. Ele passou o tempo todo da vida dele, até 40 anos. Aí de repente, ele lá no Monte Sinai, ele vê uma sarça que ardia em fogo e não se consumia. E ali ele olhou para aquela sarça e disse assim: o que é aquilo ali? Essa sarça está pegando fogo, mas não se queima? O que é isso? É um mistério isso. Eu quero ver isso mais de perto. Eu preciso ver isso de perto. E foi para lá. E quando ele chegou lá, na verdade, era Deus que estava ali se manifestando. E foi ali que Deus entregou a missão a Moisés de tirar o povo do Egito. E a gente sabe qual foi a relevância, né, dessa libertação do povo de Israel lá do Egito. Então a nossa vida é assim. Às vezes a gente passa muito tempo só aprendendo. E tudo de ruim, de bom que a gente vive, vai nos preparando, vai nos amadurecendo, nos preparando para viver um momento que vai acontecer. Então, por exemplo, todas as lutas que você já passou, as desilusões que você já teve, as frustrações, as tristezas, as mágoas que você já carregou no seu coração, as traições que você já sofreu, as muitas vezes que você ficou vivendo uma situação de dificuldade que você não sabia explicar: Senhor, por que isso está acontecendo? Por que isso está rolando? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por tudo isso? Na verdade, Deus estava preparando você. Esses 40 anos que Moisés ficou esperando, cuidando da ovelha, esperando. Deus já sabia que a missão ia ser dada para Moisés. Ele já nasceu com essa missão. Mas ele ficou esperando a hora certa. A Bíblia diz que é um tempo determinado para todo o propósito. E aí a gente, para arrematar aqui, pastor Felipe, eu sei que cada um tem uma história aqui para contar. E houve um tempo que você pôde ser menino. E você fez coisas de menino, você agiu como menino. Você fez biquinho, você fez pirraça, você ficou magoadinho, muitas vezes você ficou irado, ficou com raiva, ficou com inveja de alguma coisa. Você já teve a sua chance de ser menino ou menina. Mas a Bíblia diz que é um tempo determinado para todo o propósito. Então, Deus veio te preparando, Deus veio te fazendo crescer, Deus veio te fazendo amadurecer, até que a sarça pegasse fogo. A sarça pegar fogo significa: esse é o tempo, é agora. A sarça pegou fogo, a sarça acendeu. Você olha e vê a sarça em chamas, e a sarça não se queima, né? Ela arde em chamas, mas não se queima. E Deus está, então, naquele momento te chamando. E todo o tempo que você teve, todo o período que você passou, tudo que você viveu até aqui, até os seus erros, às vezes que você fez tudo errado, quantas e quantas vezes você tem consciência de que já errou, já foi desonesto, já pecou, já foi infiel, já traiu, já foi traído, já tropeçou, já se levantou. Tudo o que aconteceu faz parte da sua história. E essa história veio preparando você para chegar onde você está hoje. Amém. Olha que coisa linda. Amém. Então a gente pode afirmar que este é o tempo da sua maturidade. Amém. Glória a Deus. Esse é o tempo de você deixar de fazer as coisas de menino. Eu deixei aqui separado para a gente citar 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. É normal.
quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, quer dizer, agora está na hora de você que traía sua mulher, você pôs em risco a sua família, você trouxe maldição para a sua família, está na hora de você tomar juízo. Se você traía seu marido, né? Se você cometia algum erro, se você lá no seu trabalho se envolvia com alguma parada errada, roubava alguma coisa lá, isso acontece em grandes empresas e tal, desviar um materialzinho, negócio, eu via isso acontecer no quartel. Agora está na hora de você mudar, pensar diferente. Quer dizer, a maturidade vai fazendo com que você mude o seu caráter, mude o seu posicionamento. E é exatamente nesse momento que Deus começa a se revelar para você. Oh, aleluia, amém, Jesus. Deus começa a se revelar para você. E Deus começa a mostrar o seu valor. E quando Deus se agrada das suas escolhas, da sua maturidade, Ele começa a abrir portas, pastor Felipe. Amém. É muito legal, porque aí começam a acontecer coisas sobrenaturais. Enquanto todo mundo perde emprego, você ganha um emprego. Enquanto todo mundo é mandado embora, você recebe um aumento. Amém. Sabe, você começa a ver Deus fazendo coisas acontecerem, porque você amadureceu. E quando você amadurece, ele é tipo assim, por exemplo, pastor Felipe é meu filho, pastor Israel são meus filhos, né? Eu sempre tive carro, mas eu nunca entreguei a chave do meu carro na mão deles enquanto eles não estavam prontos para isso. Eles nunca dirigiram o meu carro, por exemplo, sem carteira de motorista. Eu comecei a dirigir com 9 anos de idade. 9 anos, né? Quer dizer, meu pai, eu achava o melhor pai do mundo, porque ele viajava e deixava o carro comigo, né? Então, eu com 13 anos, eu ia namorar na Barra da Tijuca. Minha mãe não pode ouvir isso, né? Com 13 anos, eu pegava o carro do meu pai e ia viajar, fugi da polícia. A polícia me via com cara de menino dirigindo, né? Ia atrás, eu fugia da polícia e tal. Mas eu aprendi com o erro, né? Eu disse, eu não vou liberar a chave do meu carro para os meus filhos enquanto eles não tiverem carteira de motorista. Então, Deus, ele faz a mesma coisa. Deus só libera para você a chave, só libera para você a vitória quando ele percebe que você está pronto. Senão ele sabe que você pode se prejudicar. É como você faz com o filho, você só vai liberar as coisas para o seu filho quando você perceber que ele está pronto. Se você liberar antes, se você liberar teu filho, por exemplo, precocemente para dormir fora de casa, para sair com os amigos, a chance de você ter problema é muito grande. Entendeu? Então você só vai liberar quando chegar a hora. E é assim que Deus faz com a gente. Então, para encerrar, pastor filho, eu sei que a hora está avançada, assim, a maturidade, ela acaba trazendo conquistas para todo mundo. Porque para Deus é maravilhoso, porque Deus pode nos usar. E para nós é bom demais, porque nós podemos ser usados. Amém. E também, quando alcançamos a maturidade, Deus começa a liberar mais. Amém. Deus começa a abrir a torneirinha. Deus começa a liberar mais água para a gente beber. Deus começa a fazer mais coisas, porque, por exemplo, existem pessoas que só ficam na igreja enquanto estão sofridas. As pessoas vêm para a igreja porque estão sofridas. Eu preciso ir para a igreja, sabe? Elas vêm porque estão sofridas. Mas Deus não quer te dar só o alívio do sofrimento. Deus quer transbordar a sua vida de vitórias para a direita, para a esquerda. Amém. Deus quer que você seja um exemplo de vitória, de vencedor, né? Então essa semana a gente vai estar a semana inteira falando sobre maturidade. Às 8 horas da noite, né, a gente vai falar sobre isso. A gente vai colocar matérias nos grupos. Se você ainda não está no grupo da igreja, por favor, se inscreva em um dos nossos grupos. Você que está nos acompanhando aí também pela internet, né, para você receber esse material. Você aqui que está nos visitando, se você quiser fazer parte do grupo da igreja, não é um grupo chato não, é um grupo legal, tá? Aí pede alguém aí para colocar você no grupo da igreja, se você ainda não está. A gente vai mandar material para vocês essa semana. E todas as noites, às 20 horas, a partir de amanhã, no nós canal temos, do YouTube, né, no canal do YouTube da igreja. Você, como é que faz para achar? É só entrar no YouTube, Igreja da Conquista, você vai ter lá a nossa carinha.
né? Aí vai É lá. porque tem uma outra igreja da Conquista também, parece que lá no norte, né? Da Bahia, não sei onde é. Só você procurar Mas- o nosso preto aqui, né? É só procurar o nosso símbolo aqui, procura o nosso canal lá. Se inscreve e assina o sininho, que é quando sair, vai te avisar que a gente vai entrar online. Legal demais. E todo dia a gente vai estar falando e orando juntos, mais ou menos uma meia hora de mensagem, e a gente vai estar juntos, então, a semana inteira falando de maturidade. Amém. Que prazer te receber aqui, meu bispo. Amém. Obrigado. Abençoa a nossa Prazer. vida. Agora vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos? Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora, você que está em casa também e participando desse momento aqui. A gente está falando dessas verdades que tem tudo a ver com a nossa vida, que podem mudar muito, muito mesmo a nossa vida, a nossa relação com o Eterno. Queria que você fechasse os teus olhos agora e dissesse para o Senhor: Senhor, eu quero amadurecer, eu quero amadurecer, eu quero crescer, eu quero aprender a viver pela fé, eu quero viver experiências profundas com o Senhor, né? Feche os teus olhos então, que eu quero fazer uma oração, depois nós vamos louvar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos neste momento te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e nós hoje entendemos que mesmo aquelas situações difíceis que enfrentamos, aqueles momentos complicados que a gente pensa que o mundo está desabando sobre a nossa cabeça, mesmo nessas horas o Senhor está cuidando de nós, nós estamos sendo tratados. Então nós queremos te agradecer, meu Pai, por todo esse zelo, por todo esse carinho. E nesta noite, meu Deus, quando estamos iniciando a semana da maturidade, nós te pedimos: faça-nos mais maduros, amadurece a nossa mente, meu Pai, ajuda-nos a enxergar aquilo que a nossa meninice não nos permitiu ver. Abra os nossos olhos espirituais, nos faça enxergar quais são os teus propósitos para a nossa vida. Ó Deus, ensina-nos a lidar com o pecado, ajuda-nos a ter uma vida de santidade, ajuda-nos a determinar as estratégias, a distinguir as estratégias do inimigo. Ajuda-nos, meu Deus, a discernir os laços que o inimigo cria para nos derrubar, e nos dá força para vencer, porque nós queremos te honrar, meu Pai. Nós queremos viver uma vida de santidade. Perfeitos nós não seremos, mas o Senhor verá no nosso coração o desejo de viver em santidade. Ó Deus, olha para nós, olha para cada pessoa que está agora participando desse culto, seja aqui presencialmente, seja em casa. Ó Deus, quebra todas as cadeias do diabo, tira, Senhor, da mente dessa pessoa qualquer coisa que esteja travando o seu crescimento, impedindo o seu crescimento, conceitos, valores. Senhor, nós estamos vivendo um momento que precisamos nos colocar no altar, precisamos quebrantar a nossa vida, o nosso coração no altar, e deixar o Senhor conduzir a nossa vida. Às vezes a gente pensa que sabe de uma coisa, a gente pensa ter certeza de alguma coisa, a gente não tem certeza de nada. A gente precisa ser guiado, a gente precisa ser conduzido pelo teu Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a consertar o nosso emocional, dá-nos maturidade para vencer, meu Deus, mudar o que precisa ser mudado no nosso temperamento, na nossa maneira de ser, de pensar, de agir. Ó Deus, cura a nossa alma, tira, Senhor, traumas, ressentimentos, mágoas, coisas que nos aborrecem. Senhor, tem sido instrumentos do inimigo para nos travar, impedir o nosso crescimento. Nós queremos que o Senhor nos liberte agora. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ó Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos que hoje, ao iniciarmos a semana da maturidade, nós vamos crescer e vamos enxergar coisas que nós não conseguíamos enxergar, e vamos ter sabedoria para mudar um monte de coisas na nossa vida, e vamos ter discernimento para resolver as
crises que nós enfrentamos, e o Senhor nos dará vitória, e nós te louvaremos sempre, e te adoraremos sempre, porque sabemos que a nossa vida está diante do Senhor, diante do teu altar. Ó Deus, então derrama o teu Espírito aqui sobre nós, e vem manifestar o teu poder na nossa vida, libertando-nos de todas as amarras, e que esta semana seja uma semana de crescimento, em nome de Jesus. Amado, levante as suas mãos agora para os céus e adore ao Senhor, e glorifique ao Senhor. Você que está em casa também, coloque-se de pé se for possível, levante as suas mãos e adore ao Senhor, porque Ele está agora ouvindo a nossa adoração. Nós estamos próximos ao término do nosso culto, e nós queremos levantar as nossas mãos e adorar ao Eterno, que tem cuidado de nós, que tem nos abençoado, que tem nos dado livramentos, e nós aproveitamos para profetizar que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Essa doença, essa enfermidade, esse vírus não tocará na nossa vida, não tocará na nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor possa estar sobre a nossa vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O Senhor seja louvado. Levante as suas mãos e adore, glorifique ao Senhor. Seja aleluia, exaltado, Jesus. Seja exaltado, Aleluia, Senhor. Jesus. Te louvamos, ó Pai. O teu fogo sobre a nossa vida. Levanta suas mãos bem alto. Aleluia, E Senhor. peça mais, Espírito Santo. Adoremos. Nós vamos sair daqui cheios do teu poder, Pai. Aleluia. Nós pedimos, venha com o teu poder e com a tua glória sobre a nossa vida. Vem fazer a tua Nós obra, queremos Jesus, mais. na nossa vida. Nós queremos mais, Espírito. Vem com a tua glória sobre nós. Nós queremos sair daqui firmes. Nós queremos aqui sair cheios do teu amor, Pai. Aleluia.